pegando o meu exemplo, eu falo de finanças já há bastante tempo. E aí, sempre tem casos tristes que chegam pra mim. Fala, cara, eu fui... Geralmente uma pessoa que não estudou, ela vai lá e mete os pés pelas mãos, faz alguma besteira e perde muito dinheiro, né? Então, vários casos envolvendo criptomoedas, o cara tomou um golpe, era uma pirâmide, ou comprou um token nada a ver, ou comprou a moeda do Trump, porque o presidente americano falou que era bom. E aí, cara, mergulhou pra cacete. E aí depois a pessoa corre atrás de conhecimento pra conseguir recuperar, né, o patrimônio. O que chega de história triste pra você, de gente que se envolveu com um leilão, mas sem conhecimento? Quais são os casos mais interessantes? Muito comum a pessoa que comprou o imóvel em leilão sem olhar para quanto o imóvel valia realmente no mercado. Então, acreditou no preço que estava lá no site do leiloeiro como avaliação. E só uma observação aqui, isso aqui não é culpa do leiloeiro, né? Não é o leiloeiro que define quanto o imóvel vale. O leiloeiro ele só dá publicidade. Então, aquela informação chega para ele e ele dá publicidade. Então, quem define isso é a lei para os leilões de bancos e nos leilões judiciais, dentro de um processo, o juiz vai lá e homologa a avaliação. Como a gente falou anteriormente, pode estar muito errada. Então, tem vários casos da pessoa que vai lá, compra o imóvel achando que ele vale 300 mil e ela pagou 150, e depois, na verdade, ela vê que o imóvel que ela pagou 150 não vale 300, vale tipo 200. Só que como ela vai ter os outros custos ali envolvidos na compra do imóvel, ela vai empatar dinheiro. Sim. Então não teve não aquele... valeu a pena. Não valeu a pena, não teve aquele retorno financeiro que ela queria. Aqui nos comentários tem uma pessoa falando, acompanhando os leilões, vejo muita gente emocionada e arrematando acima do valor do primeiro leilão. É um erro básico da pessoa, né? Porque leilão é competição. Então, se alguém falar pra você assim, ganhei todos os leilões que eu participo, você tem uma certeza, essa pessoa é viciada em jogo. Ela só quer ganhar por ganhar, porque ela esqueceu qualquer outra coisa que ela queira ali atrelada ao leilão. Então, você não vai ganhar todos os leilões que você participa, isso não existe, né? Todo mundo que participa de leilão... Seria de bom tom, inclusive você pode não ganhar, mas né? vai estar perdendo dinheiro. Exato. Todo mundo que participa ali racionalmente de leilão vai perder leilão. Às vezes você começa ali essa caminhada dos leilões, você perde os 5 primeiros. No 6º você ganha pelo lance mínimo. No 7º você vai ganhar com um pouco de competição, né? No 8º você vai perder de novo. Então é um ciclo ali de um estudo e qual é o ponto ali fundamental para que você seja bem sucedido nos leilões. Você tem que estabelecer um valor, né? Também isso, mas o ponto fundamental é garimpar as oportunidades. Porque a gente tem mais de 1.000 leiloeiros que realizam leilão de imóvel no Brasil, né? E leilão é um grande funil. Então, pensando aqui num funil, a boca maior, ele vai afunilando e chega aqui no fundo do funil menorzinho. Quanto mais oportunidades você bota na boca do seu funil, mais oportunidades passam aptas para que você participe do leilão, que é o fundo ali do funil, e de quantos mais leilões você participa, mais leilão você ganha, né? Então, se você acha que você entrou em um site de leilão, que pode até ser um site grande, você achou uma oportunidade, você acha que aquela oportunidade da sua vida, não é. Você tem que sempre garimpar as oportunidades e participar dos leilões com frequência, né? Então, é isso. Você alimenta o seu funil, bota várias oportunidades ali, várias vão ficar no meio do caminho, ainda que tenha 50% de desconto. Você pode chegar à conclusão que não vale a pena arrematar, porque não é só o desconto que importa. E mais chegam ao final do seu funil e são as oportunidades que você vai participar, alguns você vai perder, outros você vai ganhar, né? Então, outro erro muito comum. A pessoa não avalia a responsabilidade pelas dívidas do imóvel, né? Que a gente chama de dívida própria terreno, que é a dívida... ela esquece que tem um monte de dívida atrelada ali. Quais são as dívidas que podem estar atreladas ao imóvel? Atreladas ao imóvel, você pode ter dívida tanto do imóvel, condomínio e IPTU, que são as dívidas próprias do imóvel, quanto dívida pessoal do devedor, né? Então, dívida trabalhista, pensão alimentícia, outras dívidas que sejam dívidas pessoais dele. Caramba. E aqui entra um grande ponto, que é entender quais são as dívidas que podem sobrar para você como arrematante, né? Então, as dívidas pessoais do devedor, elas não sobram para o arrematante. Então, o devedor tem 1 milhão de dívidas trabalhistas. O que eu, como arrematante, vou pagar dessas dívidas trabalhistas? Nada. Tá. O devedor deve condomínio e IPTU. Essas sim podem sobrar para mim. Sempre vai sobrar? Não. Depende do edital, que é a regra do leilão. Tem edital que ele vai passar a isenção das dívidas de condomínio e IPTU para o arrematante. Então, o arrematante paga o dinheiro da arrematação, comissão do leiloeiro, os custos de documentação e nada de dívida. Tem outros editais que vão passar a responsabilidade de condomínio e IPTU para o arrematante. Esses leilões necessariamente são leilões ruins? Não. Às vezes o desconto no leilão está tão bom e a dívida não é grande ali significativamente em comparação com o desconto oferecido, você bota essa dívida na sua calculadora do leilão e decide até que ponto vale a pena você participar daquele leilão, né? Só que isso tudo antes do leilão. O leilão, ele não tem surpresa. A pessoa fala, arrematei um imóvel e depois descobri que tinha dívida. Você errou na análise prévia.
Porque não era uma surpresa que ele tinha dívida e nem a responsabilidade pela dívida. Ela sempre consta no edital do leilão. Então a pessoa tem que ler o edital com bastante atenção. E cada leilão tem o seu próprio edital. Tá, eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, se o dono do apartamento lá, ele tem várias dívidas, entre elas IPTU e o próprio condomínio. Mas ele tem um monte de dívida também de pensão alimentícia. Essas dívidas ele vai pagar com o valor que ele recebe e nunca passa para você. Ela continua vinculada a ele, não ao arrematante. Então, ele tem 300 mil de pensão alimentícia, 1 milhão de trabalhista, mais 500 mil porque ele atropelou uma pessoa na rua e tal. Nada disso vem para o arrematante. As dívidas que podem sobrar para o arrematante são as dívidas próprias do imóvel, que no edital aparece lá o termo próprio terreno, que é o termo em latim para dívida própria do imóvel. Só para facilitar, né? Aí aparece esse termo lá e o edital vai falar a responsabilidade por essas dívidas, que Aí são as vai que podem dizer- sobrar para o arrematante. Aí vai dizer se é o cara que vai pagar ou se é você. Exato. Só que o edital, por exemplo, aí entra um ponto de conhecimento. O edital, ele nunca vai falar, olha, ele tem dívida trabalhista, ele tem dívida de pensão, ele tem dívida de não sei o quê, e nada disso sobra pra você. O edital, ele não fala isso. Por quê? Porque o edital, ele só fala da dívida próprio terreno, que no fundo são as dívidas que podem sobrar para arrematante. Então, qual é um ponto do conhecimento que já te tira da média ali, né? Tem muita gente que abre um documento do imóvel e vê lá que tem dívida trabalhista e já fecha aquele leilão, por achar que aquela dívida trabalhista vai sobrar para quem arrematar o imóvel. E aí, quem tem o conhecimento sabe que aquela dívida não vai sobrar. Ainda que o edital não fale isso. Por quê? Porque ela é uma dívida pessoal. E a dívida pessoal, ela não sobra para o arrematante. Aí a pessoa que tem o conhecimento, ela consegue entrar nos leilões que quem não sabe acha que vai sobrar um monte de dívida para o arrematante. Então, você tem vários casos de arrematações que eram suas, né, que eu fiz para você, que você abria lá o documento do imóvel, tinham processos trabalhistas. Às vezes, vários processos trabalhistas. O que você pagou dessas dívidas trabalhistas? Nada. Né? Então, o conhecimento, ele também te deixa mais competitivo. Porque ele te permite que você entre em oportunidades que as pessoas, de uma forma geral, vão descartar por não ter esse conhecimento.